Olá, está começando mais um episódio de O Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silger, Head de Produtos Editoriais e editora da MIT SMAR Brasil, e hoje o nosso podcast olha para o futuro com a lente dos dados. E você, que já nos acompanha, sabe que eu não estou falando de qualquer futuro, e sim dos futuros desejáveis. Tema, aliás, dos estudos de futuro que o Santiago Adreuza, nosso diretor de produtos da MIT SMAR e do Senex, já acompanha há um tempo, né, Santi? E é com ele que hoje tenho o prazer de dividir a apresentação do nosso episódio. Boa tarde, pessoal. Prazer é todo meu. Obrigado pela introdução, Lara. E usando a mesma lógica que tu usou, eu adianto, né, que não é possível prever qualquer futuro para esse lugar, a não ser quem consegue chegar perto de dado, quem consegue ter uma precisão um pouco maior de informações. A gente sabe que esse setor é um setor tradicional, né? Então, eficiência e inovação tem que andar de mãos dadas para atender as crescentes demandas de e-commerce da indústria. E para mergulhar com a gente nesse assunto, eu chamo para o nosso palco virtual a Renata Brunelli, diretora de dados e IA na Log, o unicórnio brasileiro de logística. Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Santiago. Obrigada, Lara, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Falando do setor de logística, né, que é um setor que realmente os dados ali precisam ser primordiais, é sobre esse futuro ou os futuros desejáveis que a gente vai falar aqui, né? Renata, é uma alegria ter você aqui com a gente, muito bom ter uma empresa, você que representa uma empresa que é um unicórnio brasileiro. Então, para a gente começar, né, o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada, né? Que inclui uma graduação e um mestrado em estatística pela USP e mais de 10 anos na liderança de times de ciência de dados, BI e Advanced Analytics, né? Tendo também atuado, além do setor de logística, você também atuou no setor financeiro e de saúde. Aí eu queria entender como é esse percurso que você passou, né? Da estatística, a liderança de dados e IA. Como que foi isso? Bom, eu prestei estatística no vestibular, meio que não conhecia muito bem a carreira, mas eu gostava, assim, do fato de ser uma profissão eclética, né? Eu analiso dados dos mais diferentes campos de conhecimento e eu gosto muito disso. E realmente acho que foi uma escolha muito feliz, porque no começo da minha carreira eu prestava consultorias com médicos, psicólogos, na área de marketing. Depois, que nem você comentou, né? Trabalhei com marketing, mesmo empresa de marketing por pouco tempo. Aí trabalhei no Itaú, no Banco Itaú, por 11 anos, tanto com modelagem de risco de crédito, quanto também na área de finanças, FP&A. Depois, eu passei quase 2 anos na DASA, que é da área da saúde, como Head de Ciência de Dados e AI. E ali eu pude conhecer mais sobre produtos, sobre a operação da saúde mesmo, que é uma área que tem mais maturidade hoje, tem casos de uso muito interessantes aí de IA, de machine learning, então foi um aprendizado muito rico. E agora eu estou aqui na Log há pouco mais de 1 ano, 1 ano e 2 meses, aprendendo também tudo sobre logística. Então, como eu falei, né, eu gosto de cada hora ver um assunto diferente e poder usar dados para resolver problemas. Esse é meu propósito. Bom, e a estatística amarrando tudo isso, né? A estatística te acompanhando. Muito interessante. Perfeito, porque a gente brinca, né, na área, a gente fala, antigamente as coisas chamavam estatística, agora mudou de nome, a ciência de dados, aí, na verdade, foi se tornando tecnologicamente mais complexo, né? Então, na minha graduação, eu aprendi em profundidade sobre modelos estatísticos, algoritmos, mas a capacidade computacional na época era outra, era muito menor, não tinha cloud, era outra história. Conforme as coisas foram evoluindo e a gente foi podendo lidar com volumes de dados maiores, foram surgindo novos tipos de algoritmo, novas portas foram se abrindo aí que permitiam que a gente explorasse esses dados, e a própria estatística foi servindo como base de tudo isso, junto com o olhar computacional. E sempre com uma provocação de trazer valor para o negócio. Então, esses são os 3 pilares aí da ciência de dados. Estatística, computação e a visão do negócio. E mais recentemente, agora, esse boom da IA, só se fala em IA, mas IA não é uma coisa nova. Os próprios algoritmos que a gente vê hoje em dia aí, que dão base para o ChatGPT e outras soluções desse sentido, não são especificamente novas,
mas acho que essa conversa toda está ajudando a democratizar, né, esse hype, entre aspas, esse assunto sendo bastante falado, está ajudando a democratizar, abrir ainda mais portas, porque novas possibilidades de caso de uso vão surgindo e as ferramentas também estão trazendo muita facilidade. Então, acho que meu background em estatística me permite navegar nesse mar e explorar tudo isso, por conhecer exatamente assim, o que está por trás, por ter uma boa visão de análise de números, né, análise de dados, bons insights. Então, acho que para mim foi muito natural e eu adoro, assim, conforme as novas portas foram se abrindo, eu fui percebendo cada vez mais que meu coração é de dados mesmo. Legal. Você já trouxe uma parte da resposta da nossa próxima pergunta aqui, que traz muito essa questão do background, que é ótimo, porque você deixou aqui um início que é importante a gente explorar, né? Então, dado esse contexto de dados, de inteligência artificial, o que você considera que são habilidades e competências fundamentais para uma liderança que hoje está operando no setor de logística? Então, onde é que estão os maiores desafios dessa liderança? Porque a gente sabe que a cultura organizacional é um desafio para, né, setores, principalmente, que são mais tradicionais e estão tendo uma mudança muito rápida, não só da forma, mas também em processo, em visão estratégica, em elementos que transpassam, né, o segmento. Então, a gente quer saber a tua visão em relação às habilidades e competências necessárias para uma liderança no setor de logística e também os desafios dessa liderança, né, que a gente acredita que existem vários nesse contexto de AI e dados que você trouxe. Bom, falando especificamente de uma liderança de dados e AI no setor de logística, mas depois posso falar de forma mais geral também. Eu acho que uma liderança de dados, de forma geral, ela tem um papel importante ali, que é ser o elo entre o time e os executivos. É isso, né? E executivos aqui eu estou falando assim, da visão estratégica do negócio, de uma visão mais baseada em financials, né? Em resultado. E às vezes você tem um time com um background mais técnico. E esses dois indivíduos aqui, esses dois pedacinhos se falarem, nem sempre acontece de forma automática. Principalmente, eu acredito, um pouco pela forma como a gente é educado na escola, na faculdade de exatas. É tipo assim, resolva esse problema, faça essa conta, toma essa soma. Então, muitas vezes, na nossa própria formação, a gente não era estimulado a chegar numa empresa e ter a curiosidade de entender, olha, o que essa empresa faz, qual que é o business, como é o mercado, qual é a dinâmica, para aí sim você começar a entender as alavancas e entender os problemas, as decisões e tal. Que para um executivo é muito natural pensar dessa forma, mas para alguém com background técnico, é tipo assim, faz isso para mim, resolve esse problema para mim, quanto dá 5 mais 2, sabe assim? Então, muitas vezes a gente entra no mercado, e eu estou falando a gente, eu me incluo nessa, tá? Quando eu entrei no mercado, eu tinha uma visão muito assim, o que é para eu fazer? Qual o problema é para eu resolver? Qual algoritmo é para eu implementar? E acho que o que eu tento fazer como liderança é estimular o meu time a ter um olhar para o negócio. Assim, quando a gente vai apresentar, às vezes eles fazem a apresentação numa ordem totalmente, eu fiz esse algoritmo, ele é bonito, ele tem a acurácia tal, nananã, se você quiser, você pode usar ele assim. Não, gente, que é o contrário, olha, o problema de negócio é esse, a meta é essa, o objetivo, onde a gente quer chegar, para ajudar nesse problema, eu identifiquei aqui essas alavancas. Essa alavanca eu consigo, os dados me mostram que eu consigo trabalhar, então eu fiz um algoritmo, sabe? Acho que eu estou exemplificando aqui em termos de storytelling, mas isso vale para tudo, isso vale para priorização, isso vale para saber a hora de começar e a hora de parar um projeto, isso vale para a forma também, né, de mostrar resultado, enfim, até mesmo você compreender bem ali o objetivo que você quer ter com aquele projeto para você atingir esse objetivo. Então, acho que eu, como liderança, eu acabo sendo, eu e qualquer líder, né, acaba sendo esse elo. Porque se você não for esse elo, é muito fácil essas duas partes se desconectarem. Você ter um time, às vezes, de dados, de AI, fazendo soluções incríveis, mas que as pessoas não entendem, ou não sabem que existe, ou não tem visibilidade, ou não está priorizado para usar, porque não conversa com os principais KPIs da empresa naquele momento. E, ao mesmo tempo, você tem aqui os gestores do negócio olhando para os dados angustiados, ouvindo que dados é o novo petróleo, querendo usar e tal, e não sabendo assim, nossa, por onde eu começo, o que eu faço, cadê esses dados?
ansiosos. Então, acho que as lideranças são esse elo que garantem que os dados possam ser usados para promover uma boa tomada de decisão de acordo com as necessidades e as prioridades do negócio também. Mas, Renata, agora, desculpa eu te interromper, mas como que qual o papel da liderança também em relação à cultura organizacional? Porque para ver esse elo tem um por trás, né? Tem um contexto, né? Para que também isso aconteça, para que essa mágica aconteça desse encontro, né? Como que uma liderança de dados, né? Ela tem impacto, ela pode impactar, mudar a cultura organizacional? Sim, eu ia só complementar o ponto anterior, dizendo um ponto que conecta com esse, que é o seguinte: uma das maiores causas de turnover que eu vejo em empresas relacionadas à área de dados, tecnologia, muitas vezes é o profissional estar frustrado porque alguma coisa que ele fez não é usado no negócio, não é usado na ponta. E aí ele quer ir para algum lugar em que ele se sinta realmente fazendo a diferença. Às vezes isso aparece de outras formas ali, vou ganhar mais, mas no fundo, quando a pessoa está ali sentindo que ela agrega e faz diferença, ela às vezes nem está olhando para o mercado. E aí eu acho que passa por duas questões. A primeira é entender o próprio profissional de tecnologia, né? Então, assim, a dinâmica desse mercado, o que esse profissional valoriza, porque, assim, quando eu venho aqui falar, eu tenho que ser o elo entre o negócio e um profissional técnico que, às vezes, não sabe ler um balanço, não sabe falar de... Gente, em tecnologia você tem pessoas com QIs altíssimos, assim, eu não estou de forma alguma depreciando a capacidade dessa pessoa de raciocinar. Eu acho que é muito assim, o direcionamento, o olhar, puxar isso ali para a visão de negócio, para ter visão de dono mesmo. Como você, como dono dessa empresa, resolveria esse problema? E aí a pessoa, sendo estimulada a pensar dessa forma, às vezes ela mesma fala, meu projeto eu acho que realmente não é o melhor agora, entendeu? Enquanto que se você tentar ir para uma... Às vezes acontece de ir para uma questão de nós contra eles. Aí eu fiz o algoritmo, mas eles não querem usar, mas nós... E aí ninguém tem muito prazer, né, de trabalhar num ambiente desse, em que é você contra o negócio. Não, você tem que estar ali pelo negócio. Então, acho que entender essas características, o que esse profissional valoriza, o que motiva ele. Muitas vezes é o desafio técnico que motiva ele. Então, entender essas alavancas, o mercado é competitivo, sim. Entender tudo isso, acho que é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é também um aculturamento da própria empresa de usar os dados, né? Porque não é mágica, não é assim, aquela coisa data-driven, deixa os dados nos dirigirem. Então, vamos ficar olhando para os dados ali e uma hora a gente vai saber o que é para fazer. Não é assim, não vem sozinho. Então, também é uma dor que eu escuto muito. Virou um data lake, virou um pântano. Um monte de dados, a gente não consegue tirar valor e tal. Então, acho que essa cultura de realmente você não só se basear nos insights, mas sim nas informações que os dados trazem, de você ter dados confiáveis, organizados, disponíveis, de você formar as pessoas, inclusive de áreas não técnicas, para consumirem aqueles dados. Aí isso torna a cultura da empresa mais voltada a dados, mais direcionada a dados como um todo, e aí sim o profissional de tecnologia, de dados, já consegue agregar mais valor num cenário desses, entendeu? Porque as pessoas vão estar mais dispostas e ansiosas a ouvir o que ele tem a dizer. E ele, com a visão do negócio, vai conseguir falar essa mensagem de uma forma mais clara. Então, acho que essa conexão acontece melhor dessa forma, na minha visão. Tem alguma especificidade de tudo que a gente conversou aqui sobre os desafios e os papéis, né, do líder de dados? Tem alguma especificidade para a liderança em logística? Eu acho que, assim, se você pensar no que é a logística, né? Então, a logística é como um grande quebra-cabeça, assim, você tem muita complexidade, são muitas partes ali num todo que você está querendo controlar e otimizar e garantir que estão funcionando em harmonia. E acho que ter qualquer tipo de liderança nesse cenário que não seja aberta e voltada a dados, ou então extremamente focada em otimização de forma geral, otimização, em buscar eficiência, ou seja, aberta à mudança, né? Porque, no fundo, quando eu estou falando em
em otimizar, às vezes passa por fazer tudo diferente do que eu estou fazendo hoje. Então, acho que essas características de ter agilidade na resposta. Então, se o que eu estou fazendo hoje está funcionando hoje, mas amanhã alguma coisa muda na minha cadeia assim, de stakeholders do processo logístico, alguma coisa muda e, de repente, meu resultado vira, e eu sei porque eu estou acompanhando ali muito de perto, eu preciso me adaptar muito rápido. E se adaptar, adaptar, às vezes, um negócio enorme, adaptar um processo enorme. Então, além de eu precisar ter dados e informações para conseguir enxergar e reagir a isso, essa liderança também tem que ser uma liderança muito... uma visão de resolver, de se adaptar e conseguir ter uma resposta ágil. Se você tem ali alguém resistente, preocupado em dar justificativa e não em resolver o problema, na logística não existe tempo para isso, assim, sabe? Porque, como eu falei, é um processo complexo, cheio de variáveis, as coisas mudam muito rápido e você precisa responder muito rápido também. Então, eu acredito que na liderança, em logística de forma geral, eu enxergo essa característica como muito importante. Muito bom. E isso tem a ver aqui com a pergunta aqui agora sobre... É um comentário, na verdade, que aí eu engato numa pergunta, né? O setor de logística, como a gente conversou aqui, tem desafios enormes, né, em termos de infraestrutura, de custos, complexidade, especialmente num país com dimensões continentais como o nosso, né? E nesse contexto, a Log vem se destacando por adotar a inteligência de dados para direcionar a inovação, né? Como você já tangenciou aqui nas suas respostas. E aí eu tenho uma suposição de que isso, em boa medida, se deve ao fato de a Log ter nascido como uma empresa de tecnologia antes de se tornar um negócio de logística, né? E aí vem a pergunta: de que maneira as tecnologias emergentes estão transformando o setor e as operações da própria Log? Eu vou pedir eu vou fazer um parênteses muito rápido aqui, porque antes da conversa, como é um papo sobre IA, eu me senti na licença poética eu perguntei para a nossa IA aqui, o Log IA, eu fiz algumas perguntas para ele para me ajudar a montar o quebra-cabeça e achei interessante ler a resposta. Então, se vocês não acharem problema, eu vou ler o que ele falou. Eu perguntei, o que é logística? E aí a resposta que a IA deu foi a seguinte: logística é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente do fluxo e armazenamento de bens, serviços e informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades do cliente de forma eficaz e econômica, envolvendo uma série de atividades que garantem que os produtos certos estejam disponíveis no lugar certo, na hora certa, nas condições adequadas. E aí eu perguntei, o que é tecnologia? E aí ela respondeu, tecnologia refere-se ao conjunto de conhecimentos, habilidades técnicas e processos que as pessoas usam para criar, desenvolver e aplicar ferramentas, máquinas, sistemas e métodos que facilitam a resolução de problemas e a realização de tarefas nas mais diversas áreas. Então, por que eu fiz essa brincadeira aqui, né? Para dizer o seguinte: quando você olha para o que é logística, para o que é tecnologia, parece que não faz sentido não usar tecnologia na logística, assim, porque você tem um monte de variável, um monte de informação ali para otimizar, para ter as coisas funcionando em harmonia no lugar certo, na hora certa, e a tecnologia é o que traz ferramentas, técnicas, automações para você fazer isso da melhor forma. E aí, pegando o gancho na sua fala, né, tecnologias emergentes para inovar no sistema. Se eu ficar usando sempre o mesmo método, sempre a mesma técnica, se eu não revisitar o meu processo o tempo todo, se eu sempre enxergar o meu processo estruturado nas mesmas etapas, e eu não abrir o olhar até mesmo, às vezes você pode agrupar as coisas de uma forma diferente com isso, então um processo mais otimizado, eu estou usando tecnologia, entre aspas, porque eu estou usando um método, uma ferramenta mais antiga. E aí eu vou ficar para trás, porque as coisas vão evoluindo muito rápido. Então, a gente aqui no papel, como você falou, a Log já nasceu tecnologia, e aqui todo dia, eu estou na área de tecnologia da Log, né? Aqui todo dia a gente tem que se perguntar, gente, o que tem de novidade? O que tem de ferramenta? O que tem no meu processo que eu poderia fazer diferente? Aí você vai fazer um benchmark em outro lugar, você vê, nossa, eles reagrupam aqui, eles pensam essa etapa de outra forma, e aí, olha, abre porta para fazer desse outro jeito. Todo dia a gente tem que... Tá, beleza. Vamos lá. Recentemente, o Diego Cansado, que é CPO da Log, afirmou que logística é um negócio de custo.
E aí a gente conversando sobre tecnologia, você trouxe a descrição, né, que a inteligência artificial de vocês trouxe em relação à tecnologia e à logística. Você pode contar algum case para a gente? Pode abrir mesmo a cozinha com acertos, erros, o que precisa melhorar? Enfim, a gente quer saber também a história da implementação de tudo isso no universo real. E resultados, né? A gente quer até resultados aqui também. Bom, a gente teve um case que a gente chama aqui de Agência 2.0, que consistiu da gente reformular a forma como a gente organiza as agências, da onde sai o last mile, né? Então, onde os drivers vão lá buscar os pacotes para entregar na casa dos clientes. E a gente reestruturou, reorganizou todo o processo dessas agências, tanto do ponto de vista mesmo de processo, máquinas, e aí usando metodologia Lean, e a gente trouxe também mais machine learning, inteligência artificial ali, para ajudar esses processos a terem mais eficiência. Então, falando dessa segunda parte, o que a gente fez, por exemplo? Desde a parte de eu definir quantas agências eu deveria ter numa determinada região, considerando a demanda, o volume de pacotes para entregar, etc. Beleza, essa é uma parte para ser otimizada. Aí, tá bom, então eu tenho essa agência aqui. Essa agência, ela divide os pacotes que chegam nela pelo que a gente chama de regiões de entrega. Então, aqui está do septal até o septal, vai ser uma região, vou juntar os pacotes aqui numa saca, aí esses outros CEPs numa outra saca, assim por diante. Como era feito e como eu vejo muito no mercado se fazer, né? Considera a CEP, e aí você pega, assim, o centroide daquele CEP, e você faz um círculo, assim, e você fala, beleza, isso aqui vai ser uma região, isso aqui vai ser outra e tal. Mas a gente achou muita oportunidade de otimizar isso mais, né? E a gente usou, então, começou a trabalhar em clusterizar essas regiões, né, em agrupar essas regiões, de forma que a gente tivesse, ao mesmo tempo, regiões que não ficassem geograficamente muito espalhadas, porque quando você pega o mapa de CEPs, às vezes você tem um CEP comprido, um CEP truncado, um CEP espalhado, principalmente ali na região da Moca, né, centro de São Paulo, que foi onde a gente fez o teste na agência da Moca. O mapa de CEPs é bem esquisito, assim. Então, a gente levava em consideração que a região ficasse fazendo sentido o desenho dela. Por quê? Para não aumentar muito a quilometragem que aquele driver vai ter que rodar para entregar os pacotes naquela região, porque senão a gente não ia nem conseguir que um driver quisesse pegar essa rota se ele estivesse tendo que dirigir muito para entregar pacotes, né? Então, a gente equilibrou isso. Também equilibrou o volume de pacotes nas diferentes regiões, né? Porque eu preciso que cada região ali tenha mais ou menos o mesmo volume e tal. E a gente tentou também otimizar os custos de entrega. Então, eu preciso trazer os pacotes, eu preciso ter regiões que tenham uma boa densidade de pacotes, né? Não adianta eu juntar regiões com volume igual, mas que um pacote está aqui, outro está ali, outro está ali. Não, tem que ter a densidade. E aí a gente conseguiu otimizar tudo isso de forma que o driver precise rodar menos para entregar mais pacotes. Com isso, até a pegada de carbono diminui e a gente tem mais eficiência no last mile, no fim das contas. Então, alguns números aqui do Agência 2.0 como um todo, não só dessa parte do algoritmo, mas do Agência 2.0 como um todo, né? Como eu falei, teve reorganização de processos na própria agência, e com isso a gente aumentou a capacidade de processamento de pacotes. Então, a gente tinha uma capacidade de processamento lá na Moca de 7 mil e foi para 20 mil pacotes, a capacidade de processamento dela ali. Por dia? Além disso, por dia. Por dia. Além disso, isso. A produtividade de separação e roteirização dos pacotes, que aí já começa a entrar esses pontos que eu estou falando, né? Separação e roteirização. Aumentou em mais de 35%, então o tempo que você leva ali para separar e roteirizar. E aí, então, é interessante comentar o seguinte: quando eu estou falando de algoritmo de roteirização, parece que algoritmo de roteirização, gente, tem alguns de mercado, assim, prontos, que a ferramenta você coloca lá os endereços, ele vai falando para você os pontos de parada. Não é só isso. A gente pegou e realmente otimizou essas regiões de entrega. E aí, na hora de separar os pacotes ali na agência, fica tudo também mais facilitado para a própria pessoa que está ali trabalhando na agência e sabendo, na hora que ele pega aquela saca que veio de Cajamar, abre, pega os pacotes e fala, esse aqui o destino final é bairro de Pinheiros, esse aqui o destino final é região da Paulista. Por quê? Porque as regiões geograficamente fizeram sentido.
E aí um exemplo para finalizar, que é um tratamento que a gente aplicou na solução, a gente também tomou cuidado com alguns limites geográficos que poderiam atrapalhar no resultado do algoritmo. Então, por exemplo, não adianta eu fazer um algoritmo lindo, que faz essa roteirização linda, e no meio da região passa lá uma marginal, que não é só o cara atravessar, ele vai ter que dar uma baita volta. Então, a gente levou tudo isso em consideração, implementando essas melhorias. Além disso, a produtividade na separação dos pacotes também aumentou em mais de 35%. E aí, essa produtividade também aumenta, aí sim, por conta do algoritmo, né? E até esqueci de comentar que quando a gente desenvolve o algoritmo, a gente não só otimiza aquelas variáveis que eu falei, mas a gente também toma cuidado se tem, por exemplo, um limite geográfico no meio da região, sabe? Eu fiz uma região linda, maravilhosa, mas no meio dela passa a marginal, e daí não é só o driver atravessar, ele precisa pegar, dar uma volta. Então, não é bem assim. Para eu reduzir, para eu ter a quilometragem rodada como uma das variáveis de otimização aqui, eu preciso tratar esses limites geográficos. Fazendo esses tratamentos, a gente conseguiu reduzir mais de 18 mil quilômetros rodados, a quilometragem total dos drivers para entregar pacotes ali da Moca, no primeiro semestre de 2024, e com isso, redução de mais de 5 mil toneladas em emissões de CO2 também. Então, esses foram os resultados aí da agência 2.0. Como eu falei, o começo foi ali na Moca, e aí só para comentar um pouquinho que você falou de acertos e erros, né? Eu acho que o que eu achei impressionante nesse projeto é que tinha muita gente trabalhando de diferentes áreas. Tipo, acho que já tem umas 50 pessoas, sem brincadeira, de diferentes áreas trabalhando juntas, uma operação orquestrada ali do projeto para dar certo, e foi muito positivo ver isso. Assim, esse trabalho em grupo, acho que foi a chave do sucesso. Além disso, foi muita interação. Então, a gente, às vezes, era feita alguma reorganização ali da esteira do processo da agência. Não ficou bom, volta, testa impressoral, não ficou bom, volta. Então, testar rápido, errar rápido e se mover rápido, sabe? Isso eu achei também muito positivo. O que eu achei de lições aprendidas? Primeiro que, para a gente fazer algoritmo, não foi fácil conseguir os dados de polígono de CEP. Então, a gente começou achando que seria muito fácil, aí a gente ia ver, tinha problema nos dados, erro de pinagem, aí a gente olhava outras informações para confrontar, falamos com empresas. A gente até teve uma sorte, porque o IBGE divulgou alguns dados do censo no meio do caminho com informações coordenadas geográficas de polígono de CEP, que a gente daí pôde agregar no processo e melhorar o resultado. Então, isso foi uma lição aprendida, assim, deu um pouquinho de dor de cabeça. E, além disso, quando a gente tentou rolloutar para as demais agências, a gente começou, que é natural, a perceber que cada uma ali tinha suas particularidades. Então, a velocidade está sendo rolloutado o projeto agora para as demais agências, com uma velocidade um pouco menor do que prevista no início, por causa dessas particularidades, você tem que ajustar no caso a caso, mas está tudo caminhando, assim. Então, acho que lições aprendidas. Legal. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco, mas nem tanto, porque a gente já está aqui falando sobre o nosso tema, né? Que é um tema vital para uma operação logística, são os dados, né? A gente já está falando deles, agora vamos dar o foco total para eles. Há pouco tempo você afirmou publicamente que a Log está deixando de ser data-driven para se tornar mais decision-centric, centrada na decisão. O que isso quer dizer? Por que a Log está fazendo essa transição? E de que forma ela irá ou já está orientando a inovação na empresa? Eu acho que assim, o statement é menos relacionado como um anúncio oficial da Log, mais uma tendência mais moderna referente a dados, assim, que é o que você vê em várias empresas que são referência, benchmark, de deixar de se falar em ser data-driven e se falar mais em ser decision-centric. Isso é mais uma mudança de mindset do que uma mudança de posicionamento em si. Então, em que sentido? Como eu falei, né? Empresas que antes estavam vindo muito preocupadas em ser data-driven, queriam ter infinitos dados, uma prateleira lá lotada de dados, aí deixa os dados lá rodando todo dia, faço um BI gigantesco e olho para aqueles dados todo dia. Isso vai resolver os meus problemas? Não, não vai. E data-driven, às vezes a pessoa acha, nossa, o data vai ser o motorista aqui desse ônibus, sabe? Não é bem assim. Então, acho que a mudança de mindset para você passar a ser decision-centric, ou seja, você ser centrado na decisão e aí sim você usar dados para apoiar essas decisões, te ajuda tanto a ser mais eficiente no ganho que os dados trazem,
né, conseguir realmente fazer diferença no negócio ali, quanto ser mais eficiente na própria engenharia de dados. Por quê? Porque você abandona um pouco aquele formato que você tem que ter uma prateleira de dados ali pronta, disponível, com 7.434 dados que vai rodar todo mês e que na hora que você quiser está tudo ali pronto, para você realmente se questionar quais são os dados que vão fazer a diferença para o meu negócio, dadas as alavancas que eu tenho para mover e as decisões que eu tenho para tomar. E aí você começa... Mudança de processo, não é? Não envolve uma mudança de processo também? Envolve uma mudança de governança, que vai daí sim acarretar uma mudança de processo. A ordem das coisas começa a mudar. Você não tem uma área técnica cuspindo uma esteira de dados ali, lotada de dados, para estar disponível na hora que as pessoas quiserem olhar. Por quê? Porque isso é reativo. Então, o próprio fato de estar o dado lá no BI, e quando você vê o problema, você vai olhar o dado, você já foi problema. E ninguém consegue ficar olhando 400 mil BIs todo dia para pegar o problema proativamente, entendeu? Já foi. Então, quais são as decisões, as alavancas que eu preciso otimizar e quais são os dados que otimizam essa tomada de decisão? E como que eu faço para essa tomada de decisão ter atrelada a ela um processo menos reativo de olhar, entender e usar os dados? Seja gerando alertas, seja com BI, seja qualquer formato, seja reativo ou proativo, né? Porque um BI também, por mais que ele seja reativo, ele é legal para você perceber ali que ajuste de rota que você precisa fazer. E o proativo é interessante para você evitar que aquele problema reverbere, evitar que você tome decisão com dados ruins ou que a sua operação, um problema reverbere se você consegue atuar proativamente. Então, eu acho que é uma mudança de mindset que acarreta uma mudança de governança, que acarreta uma mudança de processo. Tá? Agora, eu acredito que dessa forma, você primeiro carrega um volume menor de dados, você fica mais leve, mas você, ao mesmo tempo, consegue tirar mais valor dos dados que você tem. Que aquele mindset simplesmente de ser data-driven, ter um monte de dados, que aí você começa a ficar tentando, tá bom, deixa eu inventar aqui um case de uso com machine learning, que tá na moda, deixa eu ver o que dá para fazer. E às vezes você faz um negócio que, de novo, nem é o que vai ser o melhor para o negócio naquele momento, nem é o que vai otimizar o que precisa ser otimizada naquele momento, entendeu? Então, eu acho que... Já está acontecendo na log, vocês já estão colocando, já está mudando já isso, então. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo pequeno, mas prático de como isso aconteceu. Dentre muitos, assim. Eu vou dar dois, acho que dois que ilustram bem. Primeiro, não faz sentido, a gente deixou de achar que faz sentido eu ter, por exemplo, eu tenho lá tribos de produtos, eu vou ter um analista de dados em cada tribo de produto disponível ali para quando aquela tribo precisar de um analista de dados, eu tenho um analista de dados, tenho fazendo os relatórios todos lá. Isso não é o mais eficiente. O que é hoje, por exemplo, como a gente trabalha? Cara, eu estou vendo o planejamento do próximo TRI, eu sei quais são as metas, os ponteiros que a gente quer mexer, eu sei quais são as iniciativas prioritárias, eu já escolho onde meu time vai atuar. Eu vou alocar dados aqui, eu vou alocar dados ali, eu vou alocar dados ali. Esses vão ser os projetos estratégicos de dados. E o resto? O resto, eu preciso ajudar que os próprios times de negócio consigam consumir os dados. E aí a gente vai cair toda uma seara de governança, self-service analytics, dos dados estarem organizados para essas pessoas conseguirem usar também. Mas a alocação dos recursos de dados também precisa ser mais estratégica. Não é assim, cada time tem que ter o seu ali, porque se precisar, a pessoa está ali. Isso acarreta você ter um time maior e não necessariamente fazendo as coisas mais importantes. Esse é um pequeno exemplo. E aí eu falei que eu ia dar dois, né? O outro daí sim, você fortalecer muito o quanto que você promove esse self-service analytics, né? O quanto que você ensina, organiza os dados, deixa eles disponíveis, ensina a empresa a usar. Sem isso, você não consegue fazer o primeiro. Então, essa questão de ser decision-centric passa por tudo isso, sabe? E aí, também na esteira de gerir de dados, né? Eu não preciso gerar todas as métricas do universo. Eu posso ter um target, as metas da empresa são essas, os negócios, os business são esses, as quebras importantes são essas. Então, quais são as variáveis que tem que estar no BI oficial aqui? O resto, beleza, gente, as informações brutas no Data Lake estão lá. Você quer fazer um estudo aí, você puxa, faz, tá tudo certo. Mas, assim, isso não é o core da empresa, entendeu? Então, a gente começa a racionalizar mais, assim, o uso dos dados. Bom, interessante.
Muito legal. Foi uma aula em relação a dados assim expressa de normatização, né? Achei legal. Renata, e uma pergunta em relação puxando ali uma partezinha que tu falou primeiro do chapter e depois das tribos. Não vamos entrar nesse detalhe também, mas a nível de gestão, como é que vocês organizam a nível de gestão de governança mesmo? Eu não trago nem para a parte de dados, mas, por exemplo, como é que vocês organizam os recursos que vocês alocam, tanto de infraestrutura de grana para potencializar essa orientação toda e de pessoas. Então, imagino que vocês tenham muita gente capacitada para isso, mas como é que é a lógica de escolha? Entendi que sim, a alavanca dos negócios, mas são pessoas que são alocadas em time full, elas ficam... são pessoas sêniores, tem equipes de dados dentro de times, enfim, esse panorama macro, assim, para a gente também entender um pouco com a cabeça do gestor como é que ele consegue organizar alguma coisa no time dele e nos times dele em relação a dados. Sim. Eu vou tentar responder isso de uma forma geral e depois eu posso falar especificamente do Catalog. Eu acho que a forma como você organiza um time de dados vai depender de várias coisas, como, por exemplo, o tamanho da empresa. Né? Porque se você tem uma empresa muito grande, com muitos profissionais, muitos sistemas diferentes e tal, às vezes faz sentido você ter um desenho mais descentralizado. Se você tem uma empresa menor, mais enxuta, um time mais enxuto em tamanho absoluto, não faz sentido você começar a querer especializar demais seu time. Falar, eu vou ter um analista em cada squad. Porque você não... Aí você vai ficar com literalmente um analista em cada squad, sem flexibilidade da experiência daquele analista, sem flexibilidade da senioridade daquele analista. Aí a Squad A tem 2 projetos importantes, a Squad B não tem nenhum projeto tão importante, mas o analista está aqui. Ele só sabe esse assunto, ele não sabe esse outro, eu não posso mover. Você fica muito engessado. Numa empresa maior, isso pode fazer sentido, porque daí você ganha velocidade ali, né? Cada um fica mais especializado num determinado contexto, quando chega a demanda, ele já conhece ali as bases, já sabe mexer e tal. E esse é o caso da Log, tá? Então, o caso de ser menor, né? Então, no nosso contexto, logo que eu cheguei, foi um questionamento que a gente se fez e tal, a gente percebeu, cara, não faz sentido nenhum a gente ter analista de dados por squad. A gente tem que ter, no mínimo, um nível de tribo, né? Que uma tribo, ela tem várias squads ali, ou agrupamentos de tribos. E aí a gente vai priorizando com o head de produtos, onde a gente acha que os analistas deveriam estar, qual que é a opinião dele, e aí a gente vai priorizando. E a gente fala vários nãos. Tipo, esta tribo neste quarto não vai ter nenhum analista de dados. Beleza? Beleza. Então, isso acontece, a discussão acontece pelo menos trimestralmente. Tá? E aí a gente ganhou também muita flexibilidade com a própria equipe, sabe? No sentido de que, não conheço a base. Aí a gente foi lá e fez o quê? Tem um time, aqui minha estrutura, ela tem um time que a gente chama de uso de dados, que é Advanced Analytics, ciência de dados em produtos, mas eu tenho um segundo time de engenharia de dados que está centralizado em mim. É o único desenho que existe? Não. Tem empresas, de novo, empresas maiores, ou com mais maturidade, dependendo da maturidade dos sistemas, enfim, várias questões, que faz sentido o time de engenharia de dados estar descentralizado. É o data mesh. Para a gente, aqui no nosso contexto, a gente achou que nesse momento fazia sentido estar centralizado. E aí, qual que é o ponto? Esse time está com uma iniciativa super forte aqui de governança de dados, de organizar, documentar, promover o Self-Service Analytics, como eu falei e tal. Isso também ajuda lá na outra questão. O analista que está trabalhando para a Squad A vai trabalhar na Squad B, fala, eu não conheço a base. Tudo bem, amigo, está tudo aqui, ó, documentado, organizado, catalogado, entendeu? Então, você também começa a ganhar flexibilidade na alocação do time quando você tem dados mais organizados, nesse sentido, de governança de dados, entendeu? Então, esse time, ele está centralizado hoje, por quê? Porque a gente quis fazer uma arrumação da casa olhando o todo, para deixar bem, assim, disponíveis os dados para todo mundo usar, de uma visão mais sistêmica. Pode ser que, num determinado momento, vai fazer sentido para a Log descentralizar? Pode ser. Isso a gente também tem que reavaliar com uma certa frequência, um pouco menor, talvez, mas não a cada 3 meses, mas pode ser. Então, acho que todos esses tipos de variáveis interferem ali na melhor alocação do time. Tá? E, por fim, como eu falei, os analistas de dados, você
ter muita clareza das metas do negócio. Não faz sentido este projeto, que é um driver importante da meta do negócio do Quarter, não ter um analista de dados ali apoiando, e um outro projeto menos importante ter, não faz sentido. É tão simples quanto isso. Então, dá para você fazer assim, eu vou ordenar do mais ou menos importante até onde couber. Na hora que não couber mais, eu vou falar, daqui para frente eu não vou atender, sabe? E tá tudo bem. Aí cada um se vira. E a gente ajuda, tem outro time daí lá de governança de dados ajudando cada um a se virar. Aí a gente tem também pessoas trabalhando com ferramentas, agentes de IA. Então, a gente tem uma iniciativa aqui dentro, que a gente tem a nossa IA e a gente vai desenvolvendo agentes customizados. Então, por exemplo, eu posso ajudar cada um a se virar, mas eu posso disponibilizar a Log IA, que é tipo como se fosse o nosso GPT interno, que vai ajudar a fazer código de SQL, que vai ajudar a analisar uma base, que vai ajudar... Porque daí também eu democratizo cada vez mais o acesso a dados, entendeu? Então, que tipos de assistentes que vocês estão desenvolvendo? Vocês estão apostando em quais? Com autonomia? Quais que vocês estão olhando? O comecinho da sua pergunta, eu acho que eu falei ao mesmo tempo e não entendi, desculpa. Que tipos de agentes de IA que vocês estão... Em que tipos de agentes vocês estão investindo? Tá. Bom, você pode pensar em agentes de IA ou para trazer mais eficiência interna, ou para fazer alguma tarefa externa. Para fazer alguma tarefa externa, eu quero dizer assim, algum projeto para a empresa mesmo. Tarefa externa, tanto que a gente está investindo, quanto eu vejo cases no mercado interessantes, por exemplo, estão muito ali hoje em atendimento. Então, né, aprimorar a experiência ali em cima do chatbot tem sido um caso de uso bastante forte, que a gente está dando uma explorada aqui dentro também. Além disso, toda a parte relacionada com produção de conteúdo, né? Então, seja texto, visual, etc., tenho visto bastante casos de uso relacionado a isso. Dá para você ter agente, tanto para você trazer mais a marca da empresa para aquele conteúdo, que é a marca, assim, eu quero dizer, a personalidade, o linguajar da empresa, sabe? Sim. Para o conteúdo que é produzido pela IA, dá para você fazer isso. Quanto também, se você quer, por exemplo, para fazer um agente que responde questionamentos, você fazer um RAG, que chama, que ele vai lá e recupera um conteúdo para responder. Por exemplo, ele lê a FAQ e te responde já. Ele não fala assim, leia esta FAQ enorme, não. Ele já lê e já te responde. Esse é um caso de uso que está bem forte também aqui na Log também. A gente está explorando bastante. Isso pensando olhando para fora. Mas são agentes com supervisão, por enquanto? Que tipo de agentes? Com supervisão? Ou sem supervisão? Ou visando já a automação? Para onde vocês estão caminhando? A gente está dando passos cautelosos. Eu acho que a gente, todo mundo, assim, entendeu? Mas, assim, os resultados têm sido muito bons, tá? A gente sabe que IAs alucinam. E aí eu posso ficar aqui divagando sobre essas meia hora, porque eu adoro, mas é o seguinte. A IA, ela tem um paradigma diferente com relação aos modelos estatísticos que eu desenvolvia lá atrás. Em que sentido? Quando eu desenvolvi um modelo, validação de modelos, olhava, falava, tá certo, tá, implantava e acabou. Ficava lá o modelo sendo usado. A IA, você não pode fazer isso. É igual você treinar um atendente para falar do atendimento ao cliente. Você vai lá, você treina, ensina os procedimentos, ensina o roteiro, nananã, mas ele vai falar com o seu cliente, você precisa também ter alguma forma ali de controle de qualidade, de supervisão, de correção de rota. Não precisa? A IA é tipo isso, entendeu? Então, não adianta você achar que você vai botar um agente para conversar com o seu cliente e vai largar lá. Você precisa também ter ferramentas para você acompanhar a qualidade disso, fazer ajuste de rota se for necessário. Então, eu acho que no começo estava todo mundo muito com medo da tal da alucinação, mas acho que agora está todo mundo pegando e desenvolvendo esses thresholds aí de, daqui não pode passar, e daqui, se passar, eu vou monitorar e vou ajustar. Mas a gente está dando passos nessa direção para ter IA client face, né, falando com o cliente assim que a gente se sentir confortável, espero que muito em breve. Mas aí, só para voltar lá no ponto, a gente também tem agentes que ajudam a trazer eficiência dentro da empresa, que é o outro, né? O IA pode ser tanto para entregar um resultado quanto para trazer uma eficiência interna. E aí, passa muito de empresa para empresa você entender os tipos de atividade operacionais ali no dia a dia que tem um espaço para otimizar. Então, a gente tem investido muito, criamos a ferramenta generalista, e a gente tem tanto assim... questionário com que a pessoa pode dar sugestões,
Ou então a gente faz workshops com as BUs, com exemplos aplicados para cada business unit, né, para cada área de negócio, com exemplos aplicados de como as pessoas podem usar IA no dia a dia delas ali naquele contexto de negócio, e aí vão surgindo ideias de agente também. Então, que nem eu dei o exemplo lá, você pode ter um agente que ajuda a escrever códigos em SQL. Poxa, meu time usa pra caramba esse negócio, sabe? É muito bom. Talvez uma outra área eu não vou usar, porque outra área não usa SQL, mas aí lá na outra área eu posso ter um agente que ajuda a analisar um determinado tipo de formulário, ou então analisar comentários de uma pesquisa, comentário de texto de forma mais automática, já gerar ali o resultado sumarizado. Então, a gente vai construindo esses agentes, olhando essas aplicações, dependendo mesmo do caso a caso. Só um comentário antes de passar aqui para o Santi, mas eu imagino que quando a gente fala aqui de assistentes, e, bom, uma série de outras questões que você vem tratando, a gente acaba esbarrando muito em políticas, em legal e todo o contexto de governança, né? E aí eu deixo o gancho aqui para o Santi. Legal. Tem um monte de assuntos sobre isso, né, que a gente poderia entrar em subcamadas e falar horas, como tu comentou, Renata. Trazendo um pouquinho da visão aí de quem não é tão nativo da área dos dados ou IA, como é que vocês onboardam essas pessoas hoje nesse contexto? Então, eu imagino que tenha, sei lá, alguém que é de uma área específica que, não manja tanto disso e foi, né? E a empresa, por mais que ela nasceu, uma empresa muito tecnológica e tem uma vertente tecnológica no meio, né? Uma empresa que ela é de tecnologia e tem um de logística ali. Como é que vocês onboardam, orientam? Existe algum tipo de boas práticas, guideline para quem não é tão familiarizado, né? Quem não está ali dentro do furacão e tem familiaridade e às vezes até tem o efeito contrário, né? Aquela reação, aquela coisa meio, putz, isso aqui vai me morder e como é que eu tenho que lidar e domar essa parada aqui? Existe algum processo ou fóruns ou boas práticas que tu consegue compartilhar? Que eu acho que muita gente passa por essa dor, porque está cada vez mais comum as empresas terem essa progressão e muita gente às vezes, né, não tem tanta familiaridade com aquilo. Então, se puder compartilhar algum case, história, boa prática conosco, vai ser super legal também. E como tudo isso é orquestrado também, né? E acho que é legal falar sobre esse desafio, né? E como que vocês na Log estão lidando com esse desafio também. Perfeito. Aqui na Log, vou começar do final para o começo, tá? Aqui na Log, a gente está com uma frente que a gente chama de IA aplicada, em que a gente tem 3 times atuando em conjunto. O primeiro time é o nosso, que acaba construindo ali as ferramentas, não é o único que pode construir, mas é o que está focado ali nisso bastante. O segundo é o time de people, então o time de pessoas, e aí tem 2 figuras ali, tanto o time de comunicação, quanto o time de treinamentos, tá? Então, a gente tem investido muito nessa frente aqui, o time de people está sendo fantástico para tanto fazer comunicação, divulgar para as pessoas da empresa as ferramentas que existem, dar as novidades, trazer... às vezes, a gente tem um chat lá que a gente vai toda semana divulgando algumas notícias e tal, para ir aculturando, para ir martelando, para ir falando, tem IA, nosso CEO, o Thibaut, também super incentiva, abre super espaço para isso, às vezes nas reuniões corporativas a gente tem uma pauta de algum funcionário lá falar, case de sucesso, aí foi legal. Da mesma forma, na parte de treinamentos, tanto a gente desenvolveu uma trilha mesmo, uma curadoria de curso para as pessoas fazerem, quanto também esses workshops que eu comentei, customizados, porque aí a gente ajuda a quebrar o gelo, então a gente ajuda as pessoas que não botaram o pezinho na água ainda, falam, não, vem aqui, vamos fazer esse workshop, você vai ver, não é bicho de sete cabeças, é legal, vai ter utilidade na sua vida, vem aqui. E aí, quando a pessoa começa a usar, aí toda hora ela vai falar, deixa eu ver o que a IA me ajuda aqui, sabe? Nada pelo mosquitinho, né, da IA. É isso, é porque você começa a usar, você fala, caramba, ele faz isso, que legal, tá? Hoje mesmo, eu estava no elevador ouvindo 2 pessoas falando e falava, nossa, eu uso para fazer, eu passo, como é que era? Eu passo um arquivo, peço para montar uma tabela. Aí o outro, nossa, a IA faz isso, eu não sabia. Então,
sabe, você começa a experimentar e você percebe o quanto é legal e o quanto ele pode te ajudar, e aí vai dando vontade de fazer mais, facilita a vida. Você nunca mais fica numa tarefa lá, aquelas difíceis, e fala, ai, gente, deixa eu ver se a IA me ajuda, entendeu? Então, acho que os workshops servem para quebrar esse gelo e trazer na pessoa essa vontade de usar cada vez mais. E a terceira área que está envolvida é o time de segurança. Então, como eu falei, são 3 áreas. Com governança. Então, o time de segurança da informação, eles ajudam a gente assim, com ferramental mesmo, com um manual de boas práticas. Então, a gente divulgou um manual de boas práticas para todo mundo. No próprio workshop, esse manual é repassado, são dados alguns exemplos. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa ou ela vai usar, e ela, às vezes, passa uma... Que agora a gente tem a nossa IA interna e isso está mais controlado, né? Foi exatamente um dos motivos da gente querer ter a nossa IA orquestradora aqui. Mas, às vezes, a pessoa, ou ela passa um dado que não queremos correr esse risco, a pessoa passa um dado que não poderia, não queremos correr esse risco, como também, às vezes, a pessoa não usa por medo de fazer bobagem. Tem isso também. Então, a gente tem no time de segurança, divulgando o manual, ensinando no workshop, a gente tem na nossa IA interna, a gente passa mais segurança para as pessoas. Tipo, pode usar, ó, tá tudo bem, pode vir por aqui que vai dar certo. Então, você não vai cometer nenhum erro aqui de passar nada que não pode. Governança está junto com segurança? Como que é a estrutura? A parte de... assim, a gente tem a parte de governança de dados, que aí está comigo. A parte de segurança da informação, pensando em InfoSec de forma geral, assim, não só em IA, mas qualquer sistema da log e tal, é uma diretoria par, que é essa que eu estou comentando, que está junto com a gente nesse projeto de IA aplicado. E aí tem uma terceira área, que é compliance, que aí fica lá no jurídico, que aí quando a gente até tem dúvida de... Aí questões assim, mais do tipo, a gente pode fazer isso, não pode, mas de procedimento, eles auxiliam a gente a tirar essas dúvidas, que aí fica lá no jurídico. Mas as duas que estão atuando aqui mais de perto são a minha área com governança de dados, e aí governança de dados passa tanto por qual vai ser o formato, quais vão ser os papéis e responsabilidades, quais vão ser os ritos e controles, mas o ferramental, as boas práticas, com esse olhar de cybersecurity e tal, o time de InfoSec acaba agregando bastante aqui. Até mesmo os ferramentais de controle de segurança, enfim, eles que acabam trazendo, então a gente faz a 4 mãos. Quais são as especificidades no setor de logística para segurança e governança de dados? Tá, vamos lá. A primeira coisa que, quando a gente está no setor de logística, o meu cliente tem o cliente dele, certo? Então, às vezes eu posso entregar um pacote da Amazon, que é do cliente da Amazon. B2B2C. Isso envolve toda uma questão de segurança, de informação, de governança, de LGPD, que a gente tem que seguir bonitinho, certo? O segundo ponto também, que eu acho que é legal comentar, é a questão toda com os próprios drivers também que entregam os pacotes. Então, tanto as informações deles, quanto as informações dos clientes, sabe, quem que tem acesso não tem. Então, acho que todos esses pontos são pontos que precisam... Aí eu estou pensando muito na logística de entrega de pacote, né? Outros processos logísticos vão ter outros tipos de informação, mas acho que essas são as mais críticas, eu diria, assim, que a gente precisa controlar o acesso, tomar cuidado, enfim, quem que vai acessar, quem não vai, esse tipo de coisa. Foi nesse sentido a sua pergunta? Sim. Aí aqui eu passo para a última pergunta, antes da gente partir para o nosso bloco final, que é um bloco que é característico, que a gente vai partir para conhecer um pouquinho mais a Renata. Mas antes de ir para lá, eu queria quase voltar para o início do nosso episódio, que a gente começava falando sobre os futuros desejáveis, né? E são futuros cuja construção é uma construção intencional e que começa aqui no presente. Eu gostei muito de uma frase sua, que eu ouvi outro dia, que é a seguinte: temos que estruturar os dados hoje, olhando para o futuro que desejamos. E se você me permite aí parafrasear, basicamente é o seguinte: não dá para esperar o problema do negócio chegar para você pensar no que construir para resolver, né? Seguindo essa lógica, eu te pergunto, qual futuro ou futuros você vislumbra para o setor de logística no horizonte de 1 ano, no horizonte de 3 anos
e no horizonte de 5 anos ou mais? Bom, eu acho que no horizonte mais curto, o que eu vejo aí acontecendo? Primeiro que a gente começa a entender a logística, a Log está na logística de entregas, enfim, e isso mudou muito da pandemia para cá. Antes da pandemia, tinha muita empresa que não entregava, não tinha e-commerce, e hoje em dia, quem não tem e-commerce, sei lá, tem sérios problemas. Então, está muito mais forte, assim, a quantidade de empresas que estão vendendo online, seja no e-commerce próprio, ou seja numa plataforma. Além disso, você tem os clientes também muito acostumados a usar a tecnologia para fazer coisas que antes ele fazia e hoje em dia faz tudo por aplicativo, tudo pelo celular, né? E você tem um crescimento natural das vendas online, do e-commerce correspondente a tudo isso, né? Então, tem marketplace, tem um monte de modalidade diferente. E cada vez mais, a experiência que precisa estar associada a tudo isso e o processo logístico que precisa estar associado a tudo isso, ele precisa ser cada vez mais integrado. Porque eu tenho cada vez mais modalidades diferentes de produtos logísticos mesmo. Você pode querer entregar um pacote, você pode ter uma empresa que vai vender no marketplace, mas vai entregar pela Log. Então, eu posso me integrar uma grande plataforma para entregar várias modalidades. Aí tem a reversa, então a pessoa pode querer devolver um pacote, uma roupa que ela comprou e não serviu. Aí tem o drop-off, que a pessoa pode querer pegar no mercadinho da esquina o pacote dela, em vez de ir na casa dela, ou porque ela está trabalhando, ou porque isso vai sair mais barato. Um monte de modalidades de produtos logísticos, mas que não dá, primeiro, para você ter um processo logístico todo fragmentado, que para cada um desses você vai ter uma cadeia, um caminhão indo buscar, porque isso é totalmente inviável, pensando em termos de otimização de logística. E segundo, a experiência para esse cliente também tem que ser muito fluida, tem que ser muito fácil, tem que ser tudo ali no mesmo lugar. Então, eu acredito que, se eu te falasse, se você quer entregar pela Log, você vai aqui, mas se você vai pegar na lojinha da esquina lá o seu pacote, você entra nesse outro site. Se você quer mandar um pacote de pessoa física, esquecer o carregador na casa da sua mãe, quer mandar esse outro site, essa outra plataforma, esse outro app. Isso, hoje em dia, está cada vez mais sumindo. Então, eu acho que, no curto prazo, o desafio está sendo as empresas se adaptarem a esse cenário. Terem uma multiplicidade de produtos com uma cadeia logística mais integrada e uma experiência mais fluida e com qualidade para o cliente também. E não é todo mundo que está adaptado a isso. Acho que está sendo uma trajetória aí. Então, acho que no curto prazo eu colocaria esse como um grande desafio. Tá? Para um prazo mais longo, aí eu vejo que a IA, principalmente assim, a robotização, eu acho que eu que trabalho na área não consigo imaginar como vai estar daqui a 5 anos, porque a velocidade como as coisas já está nem nos 3, você está nos 5 já. Então, é isso que você falou sobre a primeira parte, 3, não é nem 1 ano, tá nos 3 anos, é isso? A primeira, eu diria assim, de 1 a 3. Tá. De 1 a 3. Aí de 3 a 5, entendeu? Um mais médio a longo prazo, é o que eu estou falando, a velocidade com que as IAs estão evoluindo, a gente está vendo robotização de processo, você começa a olhar casos por aí impressionantes, e a velocidade com que as coisas vêm acontecendo de 2 anos para cá, o tanto que a gente evoluiu de 2 anos para cá, eu me pergunto onde a gente vai estar daqui a 3 anos. E eu tenho certeza que isso vai abrir muitas portas de uso de robôs, de uso de IA, em outros patamares, assim. Então, automação mesmo. Oi? Automação mesmo, é isso? É que automação, dá para você fazer uma automação, dá para você fazer um braço mecânico que fica fazendo uma automação. Estou pensando mesmo em robô, inteligência, em você ter cada vez mais inteligência artificial na automação. Tá. E aí eu acho que vai começar a surgir coisas, sabe? Vão começar a surgir coisas que já estão surgindo. Se você vê o laboratório e tal, desenvolver um robô que faz não sei o quê. Daqui a pouco isso vai virar produto para o mercado. E aí isso vai começar a abrir muita porta, sabe? Então, eu me pergunto muito onde isso vai parar, e eu tenho certeza que daqui a 5 anos a gente vai estar em outro patamar com relação a isso do que a gente está hoje, assim, porque isso traz uma eficiência muito grande, traz muitas possibilidades, abre muitas portas, e conforme a tecnologia vai evoluindo, isso vai se tornando cada vez mais viável, né? Cada vez mais barato, enfim. Então, eu acredito que daqui a 5 anos
a gente deva estar... eu não consigo nem, assim, tangibilizar. Eu acho que a gente vai evoluir bastante nesse ponto, a gente e mundo, assim, sabe? E aí a gente aqui na Log também, claro. E aí o setor de logística vai ser... O que vai acontecer com o setor de logística quando... Como que vai ser esse setor de logística? Você está falando de inteligência, de robôs. Como que vai ser esse setor de logística? O que o consumidor ganha? O que vai acontecer? O consumidor ganha mais velocidade, uma experiência melhor, mais fluida, mais qualidade. E é cada vez mais o que ele está acostumado a ter. E é um custo menor também, né? Porque você consegue fazer isso, você conseguir entregar um pacote no mesmo dia de uma forma bastante eficiente, a ponto de você poder cobrar mais barato do seu cliente, requer tecnologia para você fazer isso. De novo, né? Tecnologia emergente, né? Você testar coisas novas para ir cada vez mais melhorando o seu processo para você chegar nesse patamar. E aí, do tipo, você conseguir considerar os pacotes que estão sendo entregues no mesmo prédio, no mesmo dia, para você otimizar sua roteirização ali em tempo real, para você conseguir entregar mais rápido, sabe? Isso requer uma flexibilidade. Pensa, hoje ela entrega pacote no Brasil inteiro. Então, quer dizer, eu tenho uma malha logística, eu tenho trajetos, caminhões, bases, agências, que eu tenho que preparar capacity, que eu tenho que ter um planejamento de forecast. Cada elemento a mais que você vai pondo nessa equação é uma complexidade a mais que ali no final das contas, para você falar, nossa, eu quero entregar um pacote com uma enorme velocidade, então, não sei o que, você precisa ir otimizando. E quanto mais você tem ali robôs, automações para você ir otimizando. Oi? Operações mais enxutas, né, então. Exatamente, mais otimizadas, mais inteligentes, mais enxutas, que num país do tamanho do Brasil, com a complexidade do Brasil, isso eu acho que vai abrir portas interessantes, assim, sabe? Então, eu quero ver como é que vai ser. Eu também, tô ansiosa. Ainda mais quando você falando com esse sorriso, eu falei, nossa, cara, quero ver. Eu tô empolgada, né? Ótimo. Eu acho muito legal, eu acho a logística fascinante. Renata, e para a gente fechar, bom, a gente já está aqui no clima ótimo, aqui pensando no futuro, já construindo, né, como a gente falou aqui de forma intencional, o futuro, mas ainda para a gente terminar aqui o nosso episódio com um tom ainda mais leve, a gente quer conhecer mais sobre você, né? A gente já conhece a Renata atrás da jornada, né? Mas agora a gente quer conhecer mais sobre você, e aí a gente vai fazer agora um bate-bola, né? Algumas perguntas rápidas para a gente... Não precisa ser, as respostas não precisam ser sobre logística especificamente, mas a gente quer conhecer a Renata. Santi vai tocar essa parte agora que a gente adora. Tá. Boa. Renata, vamos lá. Qual livro neste momento está na sua cabeceira? Ou no seu Kindle? Olha, no Kindle. Eu acabei de terminar um livro, que eu gostei muito, que ele chama Pensando em Sistemas, como o pensamento sistêmico pode ajudar a resolver os grandes problemas globais. Ele é da Donella H. Meadows. Então, eu gostei muito desse livro, porque ele fala exatamente sobre isso, como qualquer questão do mundo real, de várias naturezas diferentes, você pode transformar num sistema, com relações, com feedbacks a ações, e como que esse sistema entra em equilíbrio ou não. Então, eu acho que isso me ajuda a pensar naquela outra questão que eu estava falando, de eu pegar o negócio e transformar em alavanca para eu atuar em dados. Ele me deu vários insights, assim, ele abriu minha cabeça, eu gostei muito de ter lido. E aí eu vou começar outra agora que chama Hacking Growth, que foi o Diego Cansado, o VP de produtos aqui da Log, que me indicou, porque ele falou que para quem quer aprender mais sobre produtos, e é muito bom. Tem um portal que eu assino, tem um autor que eu assino as publicações dele do Medium, que eles falam muito sobre sistemas. E ele falou de um livro que eu não sei se é esse, mas aí tu vai me dizer, que aí ele trouxe uma parte do livro que ele falou o seguinte, que a hipótese dele, ou do autor do livro, agora não lembro mais, em relação a diminuir o trânsito, de trânsito no mundo, era tirar os estacionamentos das ruas e deixar só em locais privados. E aí eu fiquei pensando, isso é muito sistêmico, né? Porque um grande problema que existe é esse, né? Que né? As ruas ficam lotadas, a pessoa sai, a pessoa volta, enfim. É um parênteses. Essa ideia, né, Santi? Incrível!
Eu não me lembro de ter lido esse exemplo nesse livro, mas eu nunca tinha parado para ler de forma estruturada sobre pensamento sistêmico, e eu adorei. Sério, são essas sacadas, assim. Porque ele tem uma seção do livro que ele fala quais são as formas eficientes de você mudar um sistema. E aí você começa a entender por que às vezes as coisas mudam, mas não mudam. Por que às vezes você tenta fazer uma coisa que na sua cabeça vai ser o máximo, mas aí não emplaca. E aí ele começa a falar isso, assim, sabe? Quais são os incentivos que você pode realmente mudar, que vão realmente fazer o sistema mudar e tal. Então, eu adorei. Assim, eu abri o meu... Sabe? Abriu a cabeça. Então, acho que esse outro livro que você está comentando, eu não lembro de ter visto esse exemplo nesse livro, mas com certeza deve ser uma leitura interessante também, porque tem várias ideias fora da caixa, assim. E depois dá uma olhada, que eu não sei se você já leu, no Quinta Disciplina, que é um clássico, que é do Peter Senge, que é professor do MIT, enfim, que também fala muito sobre pensamento sistêmico, que é bem legal, vale a pena. Legal, boa. Mas voltando, fechando grandes parênteses do pensamento sistêmico, uma série ou um filme que te marcou recentemente? Olha, eu estou assistindo uma série agora, que está passando, não chama mais HBO, agora é Max, que é My Brilliant Friend, é uma adaptação italiana do livro da Elena Ferrante, é a Amiga Genial, que... juro, eu estava assistindo o episódio ontem, eu virei pro meu marido e falei, nossa, essa série é boa, hein? Fala sério. Eu recomendo. Isso daí é um romance, assim, mas é muito legal. E aí tá na última temporada agora. Então, quem começar agora já vai conseguir ver, começar ao fim, as 4 temporadas. Boas dicas. E aí, a penúltima, uma brasilidade, uma coisa que é muito nossa, que você preza, tem hábitos, indica e acha legal. Uma brasilidade. Para mim, o que eu considero uma brasilidade é o jeito brasileiro de ser criativo e flexível na hora de resolver problema. Porque às vezes você vai para outro país, você tira a pessoa um pouco do script dela, ela fica meio paralisada, ou então fica meio brava. E brasileiro não tem tempo ruim, né? Não, peraí, eu mesmo aqui arrumo, adapta, tal, não sei o que, vai. E eu gosto muito disso, assim. Então, acho que uma brasilidade que eu mencionaria seria essa. Legal. E, por fim, um mantra ou uma frase que você leva com você? Uma frase que eu falo bastante, que é assim, calma, vai dar certo. Se alguém chega assim, não, pera, calma, vai dar certo, vamos lá. Uma coisa de cada vez, vamos lá, vamos... Então, essa frase eu falo muito, calma, vai dar certo. Eu vou falar para mim também, calma, vai dar certo. Vou pegar para mim, vou falar para mim, não vou falar para os outros, vou falar para mim. Nossa, eu falo essa frase todo dia. Às vezes eu não sei como vai dar certo, mas eu falo, calma, vai dar certo. Vamos pensar como aqui, vamos ver, vai dar certo. Boa. Que ótimo. Então, obrigado, Renata. Valeu demais por compartilhar a sua visão com tantas ideias e insights valiosos, nos contextualizar bastante sobre dados e logística, enfim, AI, todo esse contexto bem sistêmico, né? Então, obrigado mesmo. Lara. Renata, obrigada também. Foi muito bom ter esse espaço, esse momento com você. Obrigada pela sua generosidade de compartilhar com a gente. Eu estendo também o nosso agradecimento aqui também ao Santiago Andreuza, que esteve comigo aqui compartilhando esse momento. Também a Natália Duarte, que fica aqui no nosso backstage. E, claro, a você que nos acompanhou até aqui. E fica aqui o nosso convite para você participar da nossa pesquisa de satisfação. Sua voz importa e muito. Queremos saber como podemos melhorar a sua experiência aqui com o nosso podcast. O link fica na descrição aqui do nosso podcast, tá certo? Nos vemos na próxima semana e até lá. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.